Bem, pessoal, esse é um vídeo conceito, então, para a gente começar a abordar os assuntos relacionados à cinemática, ao estudo do movimento. Antes de tudo, eu vou retomar aqui com vocês as características básicas do movimento. Eu lembro que com vocês nós fizemos isso em aula e vocês mesmos me apresentaram as características básicas de um movimento. A primeira delas é a distância, a primeira que a gente vai abordar agora no caso. Porque independentemente do movimento, sempre que eu tiver movimento, eu tenho algum objeto percorrendo alguma distância, percorrendo algum espaço. Para que um objeto percorra esse espaço, ou seja, para que o objeto saia de um ponto e vá até outro, sempre leva um determinado tempo. E esse tempo depende. Esse tempo pode ser maior, o objeto pode levar mais tempo para ir de um ponto até o outro, ou o tempo pode ser menor e o objeto levar menos tempo para ir de um ponto até o outro. Viram? Quando eu aperto aqui no botão um objeto, né, nesse caso um Uno, sai de um ponto e vai até o outro mais devagar. Se eu aperto aqui o 2, ele vai de um ponto até o outro mais rápido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade nos casos é diferente. A taxa de deslocamento desse Uno é diferente nos dois casos. Então agora, para iniciar o estudo do movimento, nós vamos começar estudando o movimento retilíneo uniforme, que é um tipo de movimento. Só explorando esse título, nós já temos uma grande ideia do que fala. Primeiro, movimento está diretamente ligado ao deslocamento. Então, é um objeto que sai de um ponto e vai até o outro. Retilíneo porque ocorre em linha reta. Então, no movimento retilíneo uniforme, o objeto anda sobre uma linha reta perfeita. Uniforme porque a velocidade não muda. Tem uma velocidade constante. Qual é a equação que nós utilizamos para este fenômeno? Primeiro a gente viu as três características básicas de um movimento, e o movimento retilíneo uniforme é um movimento básico. Por isso que nós começamos e começaremos por ele. São essas três variáveis: velocidade, distância e tempo. Elas se relacionam e formam uma equação. Velocidade igual a distância dividido pelo tempo. De forma mais compacta, a equação vai aparecer assim para nós. Lembrando que essa equação que apareceu ali embaixo é a equação que nós vamos utilizar para tudo, para calcular a velocidade, a distância e o tempo. E eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso. Seguimos então para um outro tipo de movimento, movimento uniforme. Reparem que não tem o retilíneo ali no meio, só diz movimento uniforme. Vamos explorar esse termo? Movimento está ligado a deslocamento. Uniforme, velocidade que não muda. O que isso quer dizer então? Que é um movimento, então um objeto que sai de um ponto e vai até outro, com uma velocidade que não vai mudar. A velocidade é constante, porém ele não anda em linha reta. Ele não precisa fazer um caminho perfeitamente reto. Ele pode ter curvas no meio do caminho, como a gente vê aqui na imagem, mas desde que ocorra um deslocamento, desde que um objeto saia de um ponto e vá até o outro sem que a velocidade mude, é um movimento uniforme. Sendo um movimento uniforme, a equação que nós utilizaremos é essa aqui, a mesma do movimento retilíneo uniforme, já que não houve variação de velocidade. De forma compacta, esta equação que apareceu agora. Tranquilo até aqui? Vamos seguir então para mais um exemplo. Vamos olhar esse caso. A gente tem um carro ali parado, ele dá a seta e arranca. Poxa vida, a velocidade mudou, né? Mas eu quero calcular a velocidade média dele, de um ponto até outro. Igual ocorreu um movimento, né? Ele saiu de um ponto até o outro, mas esse movimento teve variação de velocidade. Por enquanto, nós vamos nos ater a calcular a velocidade média. Por exemplo, né, o movimento que a gente vê não é reto nem uniforme, né? O carro está dobrando e ele está acelerando, então a velocidade está aumentando. Para calcular a velocidade média dele, o que a gente faz? A gente pega o tempo total, a distância total percorrida, então a distância da esquina até algum ponto, e divide
pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Aí nós sabemos a velocidade média de um deslocamento. Nesse caso, por velocidade média, se entende que a velocidade não foi constante. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem uma família que está indo para a praia de carro. A velocidade média na freeway é de 100 km por hora. Não quer dizer que a velocidade do carro sempre vai ser exatamente 100 km por hora. Às vezes pode estar 90, às vezes pode estar 110, 120 km por hora, mas a média é de 100 km por hora. Tranquilo? Então aqui a equação da velocidade média compacta fica nesse formato, bem similar à equação do MRU e do MRUV. Pessoal, espero que eu tenha sido bem claro com vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem em casa e se cuidem.